Glória a Deus, irmãos. Que bênção poder estar aqui e compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês também, né? A gente já foi tão abastecido hoje à noite, né? Quero agradecer ao pastor Eibe Uber, né? Pela palavra que foi ministrada. Não incendia o seu coração? A gente fica com mais desejo, né? Mais de Deus, e a gente sempre é muito privilegiado. Queridos, muito obrigado, pastor, pela sua vinda, né? Quero também agradecer a Humberto e a Cristiane. Irmãos, eu vou tomar um tempo da minha ministração para fazer uma homenagem mesmo a Humberto e a Cristiane. Eu me lembro que antes de 2005, eu não posso precisar a data mesmo, mas Humberto era itinerante. E era uma pessoa tão valorosa no nosso meio, irmãos. Ele fazia um trabalho tão bom para a gente, construindo o nosso ministério, passando em igrejas, passando em escola. E quem já viajou muito como itinerante sabe que é um trabalho desgastante. Você dorme em lugares que não é a sua cama, e principalmente no começo, que a gente não tinha assim uma norma de recebimento, né, de hospedagem, né, de orientação. Então, os pioneiros sofreram mais dos que estão chegando agora. Mas eu lembro, né, do Humberto fazendo esse trabalho. Eu acompanhava a vida dele de longe com um certo cuidado, porque as viagens muitas vezes faz com que as famílias da gente fiquem sós, né? E a gente tinha um cuidado, né, de Humberto particularmente. Quando ele veio falar comigo em Campina Grande, antes de 2005, eu já estava preparado para falar com ele, porque eu assistia a vida de alguns casais que a gente tinha, e de algumas pessoas que viajavam muito, e via que os filhos ficavam muito soltos, né? Não tinha uma frequência na igreja. E quer que eu te diga uma coisa, irmãos? Graças a Deus pela internet, é uma coisa maravilhosa, mas a internet não substitui a igreja local. Não substitui o congregar. Você precisa de gente com você. Você precisa estar junto, né? E quanto mais a gente sabe que o dia se aproxima. Então, olhando isso, eu pensei, né? Humberto marcou para conversar comigo, ele foi, eu conversei com ele, com o Cristiane, e passei meus cuidados. Eu digo, Humberto, eu sei que tu tem um chamado itinerante, é maravilhoso, está fazendo um trabalho tão belo para a gente, mas eu tenho cuidado na tua família. E orientei ele assim, cara, tu não precisa largar isso, mas assim, se tu cuidar de um povo, talvez tua família tenha um compromisso, né, de uma responsabilidade dentro da igreja. Irmãos, o que me fez crescer no Evangelho foi ter uma responsabilidade na igreja. Eu não estou na igreja hoje porque eu sou presidente do ministério, eu estou na igreja por causa de Jesus. Jesus é quem é minha fonte, né? Então, eu fiquei na igreja por causa disso. Então, eu falei com ele e dei essa missão, né? A gente conversou e ele pegou essa missão de fazer esse trabalho. Queridos, eu não sei se você sabe, mas as coisas não acontecem por acaso, né? Você tem que muitas vezes se esforçar para que algo aconteça. E a gente sabia que havia um chamado nele da parte de Deus. E todo o sucesso que você vê aqui, se você não é daqui, se você é daqui, chegou ao longo desses 19 anos, é por causa do muito trabalho dessa família. Nós somos muito gratos, irmãos, pela vida do Humberto e da Cristiane. Eles são, além de ser pastor dessa igreja, e tem algumas congregações e pontos de pregação, ele também é um conselheiro meu, ele e Cristiane, eles são conselheiros meus na nossa diretoria, né? Vez por outra a gente se reúne 3 dias, de 9 até 8 horas da noite, né? 3 dias reunidos para a gente tratar sobre coisas e planejar o futuro, o que nós precisamos fazer para a nossa igreja. Foi bem recente isso que nós tivemos essa reunião, há 2 semanas mais ou menos, ou 3, nós tivemos essa reunião com eles lá. Então, eu me sinto muito honrado de ser o seu parceiro, Humberto, e servir a você sempre que você precisa. E eu sei que vocês sabem, Humberto já foi mais velho do que é, né? Humberto melhorou muito, irmão. Ó, o tempo ficou muito bom. Eu trouxe umas fotos aqui para você ver. Olha aí, ó. Olha, ele já foi gordinho, hein? Acho que Luciano Subirá passou por aqui, por perto, né? Pode passar. Essa aí é uma das nossas conferências de ministros, lá no Mardunas, pode passar. Essa também é uma das conferências de ministros lá em Natal, que a gente teve.
né, em Mardunas, muito tempo atrás. Noé tinha acabado de sair da arca, né? Pode passar. Esse aqui já foi numa reunião que nós tivemos, né, com o pastor Bud. Nós já estávamos preparando todo o ministério. Humberto está lá na ponta, né, e sempre nos auxiliando com tudo. Pode passar, acho que foram todas, né? Bom, essas são as fotos para mostrar como o seu pastor trabalhou até agora, se esforça por vocês. E eu queria que você ficasse de pé e desse uma salva de palmas para esse casal. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, Cristiane. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sei que você fala brincando, eu quero uma profecia, mas eu tenho algo para você. Amém. Cristiano, vem aqui também. O tempo passa e você não tem perdido o fulgor de amor por Deus. Isso é notório, Humberto. Isso é notório, Cristiano. Como vocês têm crescido, como vocês têm avançado. De hoje por diante, vocês vão ver algo a ser acrescido no ministério de vocês. Conexões que vai fazer com que você possa fazer mais em pouco tempo, por causa daquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Eu declaro uma unção nova sobre a sua vida. Eu declaro que esse tempo que você tem ansiado, né, para que aconteça, vai acontecer. Pessoas se somando a essa visão e você tocando mais coisas do que você imaginava tocar. Eu te louvo, Senhor, pela habilidade sobrenatural, a graça para fluir com o teu Espírito, impulsionando, Pai, eles como uma vela impulsionada pelo vento, justamente para aquele lugar de inspiração, de entrega, de consagração a Ti, para fazer muito mais do que já fizeram no nome de Jesus. Vai ser como 10 anos em um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cheios da sua vontade, cheios do seu Espírito, no nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Que bênção! Queridos, eu fico tão feliz toda vez que eu venho aqui a essa igreja e vejo tudo isso, né? A parceria de Humberto, cuidado conosco lá em Campina Grande, é mais ou menos 200 quilômetros lá para a minha terra, né, em Campina Grande. Vez por outra eu recebo uma ligação de Humberto, ou uma mensagem no Telegram. Posso ligar para o senhor? Posso ligar para você? Pode, rapaz. Aí ele vem com os cuidados dele sobre toda a obra Verbo da Vida e tem sido tão precioso para a gente. Então, eu queria honrar mesmo a vida desse casal que tem me auxiliado muito, tá bom? Agora, queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Lá em Provérbios, é uma passagem que você já conhece, a gente já ministra muito sobre isso, mas, bom, eu quem estou ministrando, então você escuta novamente, né? Então, lá em Provérbios, no capítulo 29, versículo 18, há uma passagem muito interessante. Eu já vi, por vezes, o pastor Bud falar essa passagem. E é muito significativa para mim, porque cada um de nós, irmãos, como filhos de Deus, nós temos uma visão de Deus para nós. Uma visão pessoal, mas também uma visão coletiva. Nós não podemos estar desassociados à visão de Deus coletiva. Nós precisamos estar juntos para promover algo mais, a mão de Deus se estender para outros lugares. A Bíblia diz o seguinte, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ficando com a parte A do versículo, que diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando a gente estuda um pouco mais do hebraico, irmãos, a gente vê que a palavra profecia, ela pode também ser trocada por visão ou revelação. Onde não há revelação ou visão, o povo, a palavra corrompe, também pode ser trocada por anda descontrolado ou desgovernado. E eu gostaria de trazer uma versão nova, Gutenberg, para você assimilar bem isso aí. Sem revelação da vontade de Deus, o povo anda descontrolado ou desgovernado. Quando nós não temos uma visão, irmãos, quando não temos uma revelação daquilo que Deus tem para nós, a gente aceita qualquer proposta.
quando a gente reconhece a vontade de Deus para a nossa vida, nós conseguimos nos sacrificar para ter aquilo. Eu sei que você sabe, ninguém se torna algo por acaso. É pelo esforço, pela dedicação, pelo zelo, por estar junto de pessoas que querem mais do que você, né? Irmãos, eu fui contemplado por Deus, por um homem de Deus tão forte, que me disse as verdades na minha cara, que eu precisava ouvir, não o que eu queria ouvir, mas o que eu precisava ouvir. Quão bom é, irmãos, ter pessoas que possam nos orientar e dizer coisas para nós que vai ajudar a nossa vida. Você precisa de ter pessoas assim. Hoje, essa geração que a gente está vivendo e está vendo sendo construída por causa da mídia, por causa de más intenções lá fora, ela está sendo muito fragilizada. Ninguém pode dizer um não às pessoas, ninguém pode dizer um espere, que elas já estão agoniadas para fazer alguma coisa. Agora, queridos, eu quero que você entenda que existe um tempo para que as coisas aconteçam na sua vida. E que você, para tudo que você for fazer, nós sempre falamos muito sobre os dons ministeriais, servir na igreja, mas, irmãos, onde você estiver servindo, trabalhando, é um serviço para Deus. Você está fazendo e está representando a Deus. Por que você quer ser um médico? Porque Deus precisa de você lá. Deus tem um trabalho para você lá. Porque você é um engenheiro. Existe um propósito além de se tornar uma pessoa eficaz na área que você escolhe para ser. Você entende isso? Você está conectado com uma visão. E essa visão, quando você tem uma conexão com ela, ela impulsiona uma graça sobre a sua vida, que te faz ficar ousado, intrépido, valente, e que te faz também entender que existe um projeto de Deus. Por que nós falamos sobre isso, irmãos? Porque o povo hoje, muitas vezes, eles desistem por qualquer coisa. Qualquer empecilho, qualquer dificuldadezinha, eles já estão com raiva do pastor, com raiva de Deus, ficam entristecidos e saem da igreja. O pastor Eiber estava falando há pouco, né, que a gente vai, no carro, a gente vinha conversando, que não sei se em 2030 ou mais um pouco à frente, o Brasil vai se tornar um país evangélico. Irmãos, isso é uma maravilha, mas se for com crente frouxo, com crente fraco, que não aguenta pressão, que não aguenta passar por pressões, por privações. Se você for olhar o apóstolo Paulo falando, ele diz que eu aprendi a passar até por escassez. Eu aprendi a ser honrado, aprendi a ser suprido. Sabe, irmãos, na vida a gente aprende. Você pensa que essa igreja nasceu desse jeito? Irmãos, havia um contentamento com o que tinha. Não um contentamento paralisante, que te deixa sem ação para crer em Deus, para avançar, não. Mas um contentamento a cada dia, irmãos, quando chegava o suprimento, esse povo aqui estava vibrando, estava alegre, estava fervoroso, fazendo a vontade de Deus. E quer que eu te diga uma coisa? Eles nunca pensaram só neles. Porque embora os desafios para essa igreja foram grandes demais no começo, irmãos, eles sempre estavam pensando em abençoar. Eu vou te dizer que eu fui uma pessoa muito abençoada pelo pastor Humberto e por essa igreja aqui. Mas eu vou te dizer, irmão, mas muito abençoada mesmo. Nos projetos do ministério lá, você sabe que as igrejas Verbo da Vida, elas oferecem ao ministério os dízimos e ofertas, e 15% da receita que você dá como ofertante, dizimante aqui, vai para Campina Grande. Mas sabe, vez por outra, Humberto ligava para mim e dizia: Guto, deixa eu falar uma coisa, Deus falou comigo para ir aí, eu queria ver se você podia me receber. Eu digo: venha-se embora, rapaz. E a gente ia lá. Humberto dizia assim: olha, conversamos com a diretoria e Deus falou com a gente para dar uma oferta aqui para a construção de 100 mil reais. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, 100 mil reais é muito. Mas não representavam muito que a gente tinha que pagar. Eu fiquei mais feliz, irmão, não pela quantia, era muito. Eu quero que você entenda, 100 mil reais é 100 mil reais. Diga, é muito. Mas, irmãos, eu fiquei mais feliz com a resposta de Deus e por corações sensíveis a ver a resposta de Deus. Você entende? Como Deus se move, como Deus pode te deixar uma pessoa melhor, não pensando só em você, não pensando só na sua vidinha, né?
Eu fui uma certa vez, eu falo na escola de ministro, irmãos, eu fui uma certa vez lá na igreja do Jairo, na verdade no Pequeninos, e eu vi uma criança com cabelo grande. Eu não trouxe essa foto aqui, ó. Mas a criança com cabelo grande, eu perguntei ao pastor Jairo, isso é uma menina ou um menino? Ele via tanta coisa boa lá de doações, ele disse, é uma menina ou um menino? Aí ele fez, é um menino, bispo. Aí eu disse, por que ele está com o cabelo tão grande, parecendo uma menina? Aí ele fez assim, bispo, é o seguinte, ele conversando com a mãe, e falaram, o que é que a gente pode dar? Porque era tanta gente doando tudo, o que é que a gente pode dar para ser uma bênção? Ela disse, a gente não tem dinheiro, não tem nada para dar. Ela disse, filho, você pode fazer o seguinte, deixar o cabelo crescer, para a gente fazer uma doação para o hospital do câncer. Quando ele disse aquilo, irmãos, eu fiquei tão paralisado, eu fiquei pensando, o que é que a gente pode deixar crescer na nossa vida, irmãos, para ser uma bênção para outros? O que é que você pode deixar crescer na sua vida? Qual é o projeto de Deus para a sua vida, sem pensar primeiro em você? Para pensar em outros. Em pensar numa visão que está sendo feita por Deus para livrar o homem do sofrimento. Certa vez eu estava assistindo o culto aqui da igreja de Zona Norte. E estava com um irmão, um pastor que eu tiro onda demais com ele. Assistindo lá em Campina Grande o culto. Minha esposa, por sinal, estava lá na Polônia, ajudando os refugiados da guerra da Ucrânia. Minha esposa, minha filha. Eu não vou nem contar a história, como foi isso aí não, porque não vale a pena não. Mas elas foram para lá. Ela disse, você não quer ir? Não quero nada, eu estou longe de guerra. Ela foi lá, tudinho. A gente não tinha, irmãos, pedido a ninguém das igrejas Verbo da Vida, assim, para fazer uma divulgação, para fazer nada. Nós fizemos camisas para apresentar, nós estávamos apresentando uma live. Por acaso eu estava assistindo a live daqui, o culto daqui, em Campina Grande. Nós não fomos estávamos lá no domingo pela manhã, e a gente não foi na igreja, porque eu estava com esse pastor conversando um pouco, eu liguei e estava assistindo lá. Quando de repente eu vejo o pastor Humberto e Cristiano e toda a liderança, com as camisas do Paz em meio à guerra. Aí eu disse, rapaz, bicho, pelo amor de Deus, olha isso aí, bicho, olha essa conexão. Aí eu disse para o pastor, toma aí, bicho, aprende. Aprende a ficar conectado com uma visão que é maior do que você. Como é que nós mostramos, irmãos, ou demonstramos que estamos conectados? É quando existe uma reação. Há um comportamento que mostra. Você sabe, pregador sabe, quando as pessoas estão apáticas. Quando elas estão frias. Sabe, irmãos? A gente sabe. Mas também sabe quando elas estão fervorosas de espírito. E, queridos, um fervor de espírito é algo que se conquista. Quer que eu te provoque hoje pela noite, irmãos? Eu vim aqui para te provocar. Irmão, você precisa se desafiar. Você precisa tomar um desafio para você. Como é que você quer chegar ao final do ano, nesse ano? Como é que você pensa sobre isso? Como é que você quer chegar ao objetivo que Deus tem? Será que nessa marcha que você vai chegar no tempo que Deus quer? Tem gente, irmãos, que é marcha lenta, é um xarope. Deus impulsiona, Deus te traz ao culto, te motiva, faz tudo e você sai daqui, rapaz, como o culto foi bom, mas não faz nada do que ouviu no culto. E aquela sensação de que o tempo está passando. E sabe, queridos, quando você vê um relógio desses que tem aqueles pêndulos, né, que vai e vem, vai e vem, vai e vem, aquele pêndulo, ele marca os segundos. Ele não está vai e vem, ele está vai e vai, vai e vai. Não tem volta, irmãos, ali. Você entende? Ele vai e vai. Você precisa fazer alguma coisa com a sua vida hoje. E a decisão é agora. Ousadia, irmãos, fé, disposição, crer em Deus. Ah, mas você não sabe o meu problema, mas eu sei quem é Deus. E Ele é suficiente para te tirar de qualquer circunstância da sua vida, irmão. Aleluia!
E é pela fé. Vai olhar a Bíblia. Se Deus fez com uns na Bíblia, vai fazer contigo também. Agora, uma coisa é, você tem que ter disposição. Disposição. Amém, irmão? Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava saindo de casa lá em Campina Grande e estava indo para aula de campo. Era 6:30 da manhã. Estava eu, minha filha e meu genro. E a gente tinha que chegar cedo para organizar as coisas. Embora que eu não vá fazer muita coisa, eu gosto de ver o povo trabalhando. Eu digo, bora macho, bora. Como eu morei lá no Ceará, por isso que eu digo macho. Bora macho, bora, anda. Né, eu fico provocando o pessoal. E a gente ia chegando e tinha uma bendita de uma corrida de rua no trajeto que fazia a gente ir para o ministério, né? Para o centro de operações. Aí eu parei, aí o guarda estava lá, disse, não pode passar. Eu disse, cara, mas eu tenho que ir. Ele, ó, dá seus pulos, tem que ir para outro lugar. Eu digo, tá bom, fui para um outro lugar. Quando fui para o outro lugar, interrompido novamente. Eu disse, caramba, que negócio é esse? Interrompido. Aí eu fui para outro lugar, lá para as tantas eu consegui chegar lá. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente tem uma visão, um objetivo, os obstáculos que se aparecem na nossa vida não são suficientes para te parar. Porque você sabe onde você quer chegar. Você tem um objetivo claro, uma visão clara de Deus para a sua vida. E você não fica paralisado. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu não sei o que te frustrou em alguma coisa na sua vida. Se foi uma queixa com o irmão, uma situação mal resolvida, irmãos, isso não é suficiente para parar o mover de Deus na sua vida. Você precisa se sacudir, você precisa se levantar nessa noite. Irmão, Deus é contigo, Deus vai fazer o que você não pode fazer, irmão. Mas o que você pode fazer, Ele quer que você faça. E você precisa tomar essa posição nessa noite. Eu fico maravilhado, irmãos, quando pessoas, né, se despertam para o chamado de Deus e eles não contam conversa. Eu contava a história de um irmão que recebeu uma direção de Deus para ir morar no Chile. Eu falei essa história ontem na live. Eu sei que, irmãos, eu não sou o senhor do tempo para a vida das pessoas, mas às vezes você olhando para a vida de algumas pessoas, ela precisava se preparar um pouco mais. Eu disse para esse irmão, rapaz, se prepara um pouco mais para você ir para o seu chamado. Ele disse, não, Guto, mas Deus falou para eu ir logo. Eu disse, cara, mas eu acho que não vai dar certo, não. Aí ele foi falar com o pastor Bud. Eu pensei que o pastor Bud ia me apoiar, Humberto. Pensei, Guto está certo, faça o que Guto disse. Só que quando o pastor Bud, ele falou com o pastor Bud disse, vai embora. Aí eu fui falar com o pastor Bud, disse, rapaz, eu dei um aconselhamento, o pastor Bud deu outro. Rapaz, ele não sabe essa vida dessa pessoa, ele precisava melhorar um pouco mais. Quando eu fui falar com o pastor, mas pastor, o senhor não acha que impulsionando ele para esse lugar, ele não precisa se preparar muito mais não, pastor? Ele disse, ele já fez o rema? Eu digo, já. Trabalha aqui comigo quanto tempo? Tantos tempos. Ele, você acha que ele tem que se preparar mais para quê? Eu disse, pastor, mas é porque eu entendo que o tempo de preparação não é tempo perdido. Ele, Guto, deixa eu lhe falar uma coisa. Você pode, com esse seu cuidado todo, fazer com que essa pessoa perca o ímpeto da juventude. Sabe o que é o ímpeto da juventude, irmão? Ninguém te para. Deixa ele ir, porque ele precisa fazer uma obra de Deus. Eu saí daquela conversa com o pastor meio frustrado, irmão. Você já brigou com seu pastor, só você mesmo? Não disse nada para ele, mas ficou brigando? Quero ver se ele vai, quero ver. Eu disse para ele, quando é que ele vai, pastor? Ele disse, vai tal dia. Ele disse, vai tal dia para mim, pastor, mas é alta estação, ele tem 4 filhos. Ele disse, mas ele disse que vai. Eu creio junto com ele. Aí eu saí de lá, quero ver mesmo se vai. Falando comigo, quero ver mesmo se ele vai ter esse dinheiro, quero mesmo ver. Você não tem essas situações que você paga para ver? Irmão, é ruim demais isso. Eu paguei para ver a minha língua grande, irmão. Um irmão que, só para dar um nuggets para você, o irmão chegou e disse, rapaz, tu tá gordo demais. Ele disse, mas tua língua tá maior. Mas bom, eu paguei para ver, irmão. Paguei para ver.
Rapaz, eu falei, e não foi que o homem foi embora, a autoestação, comprou 4 passagens e foi para lá. Eu não sou dono da urgência de Deus para a vida de ninguém. Eu posso ajudá-lo, mas interferir algumas coisas de Deus para aquela pessoa, eu não posso. Ele foi para lá. Quando ele chega lá naquele lugar, irmãos, ele encontra-se com uma irmã que teve uma visão de Deus com ele. E a visão era construindo uma escada para chegar num pavimento maior. E essa irmã disse que quando chegou na casa que esse missionário estava, viu que o homem que estava construindo a escada era exatamente esse homem que chegou lá no Chile. Irmãos, você consegue ver como Deus ele prepara as coisas para que você chegue naquele objetivo? O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que você tem que estar no time certo, no tempo certo, no compasso certo. Seu coração ele bate num ritmo, sua vida bate num ritmo, e Deus ele quer que você dê passos no ritmo que Ele comanda você. Nem além, nem a quem. No ritmo que Ele quer. Queridos, andando no ritmo de Deus, muitas vezes Ele vai te fazer acelerar. Acelera o passo. Dá confissões de fé. Vai lá que você vai acontecer exatamente o que eu estou te dizendo. Você faz como um louco mesmo. Parece loucura, irmãos, o que Deus fala. Mas você toma essas decisões de fazer o que Deus diz. E você vê manifestações dele acontecer. Agora, se você ficar esperando que venha até você, eu posso te dizer que você talvez fique muito frustrado. Tem uma passagem na Bíblia, eu queria que os irmãos vissem comigo, ainda com mente nesse versículo que eu falei para você, sem revelação. A vontade de Deus, da vontade de Deus, o povo se descontrola, desgoverna. Em Atos capítulo 10, fala sobre um homem chamado Cornélio. Ele não era crente, não era gentil, era um centurião romano. Centurião. E a Bíblia diz que ele morava em Cesareia, era centurião da corte italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, no capítulo 10, versículo 2, né, agora, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? O anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aleluia. Irmãos, isso foi uma aparição sobrenatural e espetacular. Pode acontecer isso na sua vida ou não. Isso não está no controle da gente. Aqui ele teve essa aparição sobrenatural e espetacular. O que foi que Cornélio fez? Ele ficou maravilhado com a visão. Ele saiu para dizer para todo mundo: um anjo apareceu para mim. Que coisa boa você ter revelação. E as pessoas ficarem assim dizendo: rapaz, ali é um vaso, é uma pessoa maravilhosa. Está tudo bem com isso. Mas o que foi que você fez com a mensagem que o anjo te deu? O que você fez com a mensagem que o pastor te trouxe, o anjo da igreja? Qual foi, o que é que você está fazendo com isso? Cornélio, irmão, sem demora, ele mandou buscar a Pedro. A orientação foi clara, irmãos, a visão estava clara. Sabe, Cornélio não tinha Bíblia como nós temos. Cornélio não tinha instrutores como nós temos. Ele tinha que mandar buscar. Agora, o que é que Deus está fazendo para a nossa geração, irmãos? Ele está trazendo até você. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Esse lugar aqui é um lugar de instruções divinos para você. Divinas. E você precisa estar atento a tudo que é falado aqui. Tudo que é dito para você. A gente não está aqui porque a gente quer uma igreja grande, irmãos. A gente está aqui porque quer ver você grande. Você crescendo, você avançando, você prosperando em todas as áreas da sua vida. Amém. Mas para fazer isso, você precisa dar essas respostas para Deus. Tomar posição.
de hoje por diante, irmãos, finque uma bandeira nesse lugar que é a sua terra, seu mundo. Diga: daqui eu não saio. Aleluia. Daqui eu só avanço. Amém. Quando você estabelece uma forma de crer, irmãos, eu vou te dizer, uma convicção é gerada dentro do seu coração, que ele não tem quem te arranque do lugar. Não tem quem te arranque. Eu sei que umas vezes meu pai falava comigo, dizia assim: rapaz, nem adianta conversar com um parente da gente, né? Porque o homem até as besteiras falava com convicção. Cabeça dura. Sabe assim, não desiste por nada, não há nada que possa fazer remover do lugar. Era cabeça dura. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa ser cabeça dura para algumas coisas que Deus já tem falado para você. Ou seja, não desistir do projeto que Deus tem para você, irmãos. Vai acontecer. Ficar determinado, ficar ousado para ser uma pessoa de destaque, é isso que Deus quer. Não é assim que Ele falou para Timóteo, através de Paulo? Ele queria que Timóteo se tornasse o padrão, o modelo, para aquelas pessoas da palavra, no procedimento. Queridos, deixa eu te dizer, Deus também quer que você seja assim. Amém? Agora, eu vou te dizer, é bonito demais a gente cantar algumas canções, né, sobre o poder de Deus, sobre cura, né, os milagres acontecendo. E quando a gente prega sobre isso, as pessoas ficam com raiva da gente. Eu vou te dizer, irmão, eu sou pregador da fé. E eu vou te incentivar a romper os limites que o diabo colocou. Você entende isso? Romper os limites. Tem um livro do irmão Reagan que ele diz: a porta da prisão está aberta, o que é que você está fazendo dentro? Queridos, rompa com essas limitações que foram impostas para você. Você precisa tomar um passo de fé e dizer: de hoje por diante, eu vou conquistar a minha vida. Com Jesus na frente, Ele vai te inspirar, Ele vai trazer graça para você caminhar um caminho de sucesso. Estou quase encerrando, Berto. Deixa eu só te falar uma coisa. Uma certa vez, eu recebi uma ligação, eu já falei isso aqui uma vez. Eu recebi uma ligação de um pai desesperado. A filha dele estava passando por muitos problemas e ele pediu para que eu pudesse receber ela em Fortaleza, quando eu morava lá. E eu disse: olha, venha para cá. Eu estava com 3 pessoas já morando na minha casa. E eu disse a Suelen: rapaz, tem essa menina que vem do Japão, está com problema. Ela disse: Guto, eu não quero mais ninguém morando na nossa casa. Aí eu disse: mas Suelen, pelo menos receber ela aqui. Ela: tá bom, a gente recebe. Quando ela chegou, ela estava tão fraquinha mesmo, espiritualmente falando, que Suelen não teve coragem de mandar ela para uma outra casa. Disse: vamos botar mais outra dentro de casa. E a gente colocou mais uma outra dentro de casa. E ela começou a fazer o rema, começou a fazer a escola, e a gente ensinava a palavra. Irmãos, a pressão era tão grande sobre ela, que ela quis desistir várias vezes, quis voltar para o Japão, e a gente conversava com ela, e a gente sabe mesmo que era uma operação, muitas vezes, diabólica na mente daquela menina. Era uma influência. A gente orava, ela ficava bem, e depois ela se abria para pensamentos novamente chegarem, que trazia aquele desânimo todo para ele. Até que a gente começou a falar com ela para ela ficar com raiva. Amiga, deixa eu te dizer uma coisa. Tu tem que ficar com raiva desses pensamentos. Tu tem que gerar uma revolta, de tal forma que te faça fazer uma reação. Mas o que é que eu posso fazer? Olha, quando esses pensamentos chegar, começa a fazer alguma coisa contrário ao que está dizendo. Essa tristeza, essa angústia, tu tem que fazer alguma coisa. Fale o nome de Jesus, saia daqui e comece a fazer uma coisa que parece absurda. O que é que eu vou fazer, pastor? Se eu estou com vontade de chorar, ria. Rapaz. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O doutor sabe disso. O doutor Edgley está ali olhando para mim. Irmãos, quando você fala sobre benzetacil, né? Ninguém quer tomar com alegria não, irmão. Porque dói. É um óleo que entra dentro, dói. Dói. Irmão, mandar rir quando a pessoa está com vontade de chorar, de tirar a sua vida, é uma loucura.
é um sacrifício, irmão. A gente falava com ela, ria, celebre, louve. Mas sabe o que é que as pessoas preferem, irmãos? Às vezes curtir a sua dor com tristeza. E vai descendo mais um buraco, vai descendo mais um outro, vai descendo mais um outro. Quer que eu te dê uma orientação? Quando você estiver assim, indignado com uma coisa, assim, alguma coisa que estirar a tua paz, toma um tempo no teu quarto lá e faz ha. Oh, aleluia! Sozinho, mas pastor, sem vontade, é isso mesmo. Irmãos, é sem vontade mesmo. Toma um chá de alegria, irmãos. Puxa de dentro das fontes de águas vivas aquilo que te traz esperança, irmãos. Eu posso te dizer que esse ato de sacrifício, de louvor a Deus, vai refrescar a tua mente, o teu coração, vai fazer você tomar uma posição e começar a ver o mundo colorido. Mas tem que começar. E o começo, irmãos, muitas vezes é insosso demais, sem gosto nenhum. Ha. Ha. Você já riu das suas impossibilidades? Quando o diabo diz que você não tem condição de sair da situação? Ha. Eu estou falando isso, irmãos, como você já, acho que vocês muito jovens nunca tirou água de poço quando aquele poço precisa colocar um pouco de água para depois você bombear até a água chegar. Esse ha, que parece uma coisa banal, é só para puxar o conteúdo que está lá embaixo e vir para cima. Irmão, deixa eu te dizer, a Bíblia já diz que a alegria aformoseia o rosto. Você precisa ser uma pessoa de bem com a vida, irmãos. Eu vou te dizer, você vai fazer o Espírito de Deus se mover sobre a sua casa. A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Queridos, há uma voz de júbilo, há uma voz de salvação para ser proclamada na sua casa, na sua vida. E eu declaro para você, irmão, que você vai viver os melhores dias da sua vida. Oh, aleluia! Pela fé. Quais são os impossíveis, irmãos, que estão diante de você? Quais são os problemas que sejam maiores do que o nosso Deus? Aleluia! Quando a gente se depara com isso, a gente se depara com coisas que a gente fica maravilhado. A gente vai lá na Bíblia, abre comigo lá no Salmos 121, por favor, bem rapidinho. Eu vou estar quase encerrando, viu? 121. Ha. Esses salmos do 120 até o 134, irmãos, são salmos que eles consideram de romagem ou de degraus, né? Alguns dizem que é quando eles cantavam em romagem para o templo, né? Outros dizem que era a quantidade de degraus que eles subiam e cantavam esse salmo. Bom, não tem clareza sobre isso, mas essa passagem aqui é bem significativa, porque fala de uma confiança em nosso Deus muito forte, muito séria. Na passagem que eu vou ler, irmãos, ela diz, na verdade, o primeiro versículo, ela fala sobre uma pergunta. Na Bíblia de Jerusalém, ela fala que é uma afirmação. Ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Só que na de Jerusalém, na versão dessa Bíblia, ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Há uma grande diferença aí, entre uma pergunta e uma afirmação. O versículo seguinte me mostra que o salmista, irmãos, ele estava falando de uma confiança em Deus, ele estava formando um ambiente de fé e de ousadia, que ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormirá aquele que me guarda.
É certo que não dormita nem dorme o que guarda Israel. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é a minha sombra à minha direita. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal, Ele guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Oh, aleluia! Irmãos, eu confesso esse salmo. Eu declaro esse salmo sobre a minha vida. Eu declaro sobre a minha família, irmãos, sempre esses salmos. Eu tenho confiança de que meu Deus, Ele não dorme, nem dormita. Ele é a minha sombra à minha direita. Ele me guardará de todo mal. Ele guardará a minha saída e a minha entrada para sempre. Essa expressão de confiança, irmãos, em Deus, promove um ambiente favorável para Deus se manifestar. Amém? Amém? Encerrando com isso. Pastor Bud, ele sempre falava para a gente, né? E particularmente nos últimos dias na vida dele, ele disse: Guto, você precisa pegar o espírito da fé. Pegando o espírito da fé, você vai dar acesso ao dom da fé. Irmãos, assim, não é me gabando não, tá? Eu não tenho nada que não foi Deus que fez. Nada, 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 irmãos. Como o pastor Eiber falou, a gente não pode se gabar de nada, porque foi que Deus que fez. Mas Deus precisa de um agente para fazer as coisas. Você não pode ter só uma visão, irmãos, e ficar parado sem fazer nada. Você precisa pairar sobre aquilo e começar a fazer suas declarações de fé. Quantas vezes, irmãos, eu fui lá na construção do ministério, e fui lá, e eu não faço propaganda, o pessoal sabe, eu não faço propaganda das nossas necessidades. Eu oro a Deus e Deus responde. Quantas vezes, irmãos, eu fui lá e os desafios, Renato sabe disso, os desafios eram grandes, de somas de milhões assim, para a gente pagar. E o Pai, obrigado, Pai. Obrigado, porque o Senhor é justo, o Senhor é fiel. E na verdade isso não é meu, é teu. Então eu não tenho que andar ansioso e preocupado. Obrigado pelas janelas, obrigado pelos móveis, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Um descanso, irmão, tomava conta da minha alma, enquanto aquelas boletos vinham tentando bater na minha cabeça. Você entende isso? Irmãos, um descanso tomava. Deus se responsabiliza pelo seu. Ele guarda a minha alma. O refrigério que eu tenho. Irmãos, que bênção poder viver assim. Rapaz, Deus supriu cada uma das nossas necessidades. Existe um comportamento da fé, irmãos, que atrai o dom da fé. Porque a Bíblia diz, irmãos, para pensar que existem dons para se manifestar para aqueles que creem. E a gente não crê nisso. Porque a Bíblia, o Senhor ia gastar tempo mostrando que está lá, disponível para nós. Se está disponível para mim, eu preciso preparar a plataforma para esse dom operar. Você entende isso? E como é que eu preparo a plataforma? Me comportando naquilo que eu acredito. Você entende? Me comportando naquilo que eu acredito. Relaxando, irmão. Deixa o diabo tentar fazer a coisa ficar difícil para você. Deixa Deus mostrar para você que é possível. Tem algo de Deus para acontecer. Se alguém conseguiu, você vai conseguir também. É suficiente, irmãos. Eu vou encerrar. Que é tanta coisa para dizer. Mas deixa eu te falar, irmãos. Alguém tem que te provocar. Alguém tem que mexer com você. Alguém tem que te tirar desse comodismo que muitas vezes você está. Não está na hora de você parar não, irmãos. Josué com 80 anos, Caleb com 85 anos, irmãos. Ainda estava forte, ainda estava com vigor. Sabe, para avançar na vida, para lutar. Olha, irmãos, existe muito mais para você fazer. Por que você está pensando em aposentadoria agora? Tem algo mais para Deus fazer através de você, e você precisa dar passo sobre isso. Aleluia! Não fica
parado, irmãos, esperando alguma coisa se chegar, desafie-se. Desafie-se. Esse ainda vai ser o melhor ano da sua vida. Coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Eu proclamo sobre a sua casa, eu proclamo sobre o seu emprego, eu proclamo sobre a sua empresa. Prosperidade chegando, graça para ter entendimento e fluir com o Espírito. Oh, aleluia, aleluia, vai acontecer. Aleluia. Essa construção, irmão, te prepara para o milagre de Deus. Deus não esqueceu dos seus milagres. Talvez tenha alguns pregadores tentando fazer Deus o grande eu era, mas Ele é o grande eu sou, irmão. Ele é o grande eu sou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele se move sobre você. Ele se move sobre a sua casa. Proclame isso, declare isso. Aleluia. Para encerrar, deixa eu te dizer uma coisa. Naquele livro El Shaddai, o irmão Reagan fala de um soldado raso. Prepare-se, irmão. Soldado raso. Uma certa vez, falando sobre Napoleão, o cavalo de Napoleão empinou. E aquele soldado raso, tinha os comandantes de Napoleão lá, aquele soldado raso foi lá e pegou nas rédeas daquele cavalo e baixou o cavalo. Aí Napoleão, o imperador, disse: obrigado, comandante. Ele era um soldado raso, irmão. Mas o imperador disse, por causa da atitude daquele homem, disse: obrigado, comandante. Aí o rapaz, o soldado raso, disse: de que guarda? Eu sou comandante. Ele disse: da guarda do imperador. Um dia, ele estava como soldado raso. Num outro momento, comandante da guarda do imperador. O que é que eu quero te dizer com isso, irmão? De repente algo pode acontecer na sua vida. Por causa de uma atitude diferente, algo de repente se transforma, de repente. Por causa do ambiente de fé que você promoveu. Irmãos, é tudo pela fé. Diga: é pela fé. Diga de novo: é pela fé. Diga: eu chamo pela fé. Um tempo novo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu emprego, sobre o meu dinheiro, sobre a minha saúde. Você pode dançar com isso. Oh, aleluia! Uhul! Aleluia! Ei! A graça do Senhor está sobre a sua vida, meu irmão. É um poder que faz destruir os portões de ferros. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu sempre penso que a igreja pensa que é as portas que vêm marchando contra a igreja. Irmão, não é isso não. É a igreja que está marchando para as portas. Ela não vai prevalecer. Se está fechada, há de abrir. Por causa da graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia. 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 Oh, aleluia, aleluia. Há um poder a ser usufruído pelos filhos de Deus. Há um poder disponível para nós. Há um poder, irmãos, que está disponível para nós. Eu seria muito injusto com você se eu chegasse aonde eu cheguei. Porque eu sei passar por escassez, irmão. No tempo da escassez era escassez mesmo. Vim aqui para Recife muitas vezes com o nosso carrinho, com pneu careca. Passei por esse tempo de escassez. Nem reclamação nenhuma na minha vida, nenhuma murmuração. Deus protegendo todo o tempo enquanto estava passando naquela fase. Eu seria muito injusto com você, irmão, se eu não te ensinasse o caminho da prosperidade. Sabe qual é o caminho da prosperidade, irmãos? Se entregar completamente a Deus. Deixa Deus te conduzir, deixa Deus te levar, deixa Deus te fazer uma bênção. Deixa eu te perguntar de novo, o que você vai deixar crescer na sua vida para ser uma grande bênção para as pessoas? Há um poder a ser disponibilizado para você, irmão, e é hoje. Diga: é hoje. Aleluia. Diga: é hoje. Aleluia. Você já está pronto para fazer o que Deus quer que você faça?
Então chega na tua casa, irmão, dizendo as faltas, aqui quem manda é o Senhor. Deus há de se manifestar para você. O Senhor é contigo na tua saída e na tua entrada, no nome de Jesus. Aleluia.